A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar hoje no Salmo de número 26. E o Salmo de número 26, 27, 28, eles trazem algo em comum, né? Os três salmos vão falar a respeito da casa de Deus. Então nós vamos ver as várias características, a maneira como cada um desses salmos apresenta esse tema, assim como nós acabamos de ver o Salmo 22, 23 e 24, apresentando Jesus, né, através de Davi. Nós vemos então agora esses três salmos, 26, 27 e 28, com um tema comum, né, a menção de algo que é a casa de Deus. E nós vamos ver, inclusive, escrito logo nos primeiros versos, na verdade lá no verso 8, que fala a respeito do lugar da tua habitação. Né? Quando às vezes nós lemos nos salmos, talvez a palavra templo, santuário, assembleia, a gente precisa lembrar que o templo ainda não tinha sido construído, né? Então, quando Davi está falando da presença de Deus, da habitação do Senhor, ele está falando da arca, da tenda da arca, que era o lugar da adoração. Então, vamos começar? Salmo de número 26, verso 1 diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Então nós vemos esse primeiro versículo, Davi pedindo que o Senhor o justifique. Muito provavelmente o que Davi estava enfrentando era uma situação em que ele estava sendo injustiçado. As pessoas que estavam ao seu redor não estavam sendo justas. E isso é uma situação muito difícil, né, gente? Como é difícil quando muitas vezes nós enfrentamos a injustiça dentro da nossa família, seja dentro da nossa casa, né, esposo, filhos, ou mesmo nos parentes mais próximos, né, sogro, sogra, cunhado, ou com amigo, né, um grupo de amigos que nós consideramos como família, ou no trabalho, enfim. Toda situação de injustiça tende a causar no nosso coração, humanamente falando, a revolta, né? Um pai ou uma mãe que privilegia mais um filho que o outro, ou quando você percebe que num ambiente de trabalho, o chefe, ele pende mais para o lado de um funcionário, ainda que você esteja fazendo um bom trabalho e tentando se esforçar para apresentar bons resultados, enfim, como é triste a injustiça. E aqui Davi está pedindo que Deus venha julgar a sua causa. E ele diz, eu tenho vivido em integridade. E às vezes quando a gente vê Davi falando dessa maneira, se colocando como alguém que estava firme em Deus, buscando fazer o certo, às vezes pode parecer que Davi está se achando, né? E eu encontrei um texto na palavra que está lá em 1 Reis, capítulo 9, o versículo é o versículo de número 4. E nesse versículo a gente mostra Deus chamando Davi de íntegro, dizendo que ele tinha um coração íntegro. Não que não pecasse, porque todos nós pecamos e Davi também pecava, mas porque ele buscava o lugar do arrependimento e ele voltava do seu mau caminho. Então, olha só o que o Senhor Deus fala lá em 1 Reis, capítulo 9, verso 4. Ele fala assim, se você andar diante de mim com integridade de coração e com retidão, como fez Davi, seu pai, e se fizer tudo o que ordena a você, obedecendo os meus estatutos e as minhas ordenanças, e aqui o Senhor vai continuar falando, mas o foco não é o que o Senhor estava falando com Salomão. Aqui o foco é, nós vemos que quando Deus se refere a Davi, ele fala o seu pai, né? Ele fala para Salomão, o seu pai, ele teve um coração íntegro e ele andou com retidão. Então toda vez que a gente vê Davi falando, Senhor, eu estou sendo íntegro, Senhor, eu não estou vacilando, a gente sabe que realmente Davi tinha uma visão correta de si. Ele não estava se achando, mas ao contrário, ele estava se esforçando em cada passo da vida dele, para que, ainda que ele caísse, ele pedisse ajuda do braço do Senhor para se levantar e ele voltasse do seu lugar de erro. Isso é um coração íntegro, né? E não pecar é um sonho, né? Pecaremos, infelizmente. Mas um coração íntegro e um coração que agrada a Deus é aquele que volta do seu pecado, se arrepende do seu pecado, conserta aquilo que fez de maneira errada. E aí no versículo 1, Davi pediu, Senhor, faça justiça. E no versículo 2 ele vai dizer, sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Então aqui Davi está dizendo, Senhor, me sonde,
olhe para dentro do meu coração e se há algo errado que eu não estou vendo, mostra-me, Senhor, porque eu acho que eu estou seguindo a tua verdade. Ele diz, eu continuamente sigo a tua verdade. Lindo Davi perguntar para o Senhor, Deus, eu estou sendo íntegro, mas som do meu coração. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos tão cheios da nossa razão que nós não percebemos que a nossa razão está nos levando a pecar. Quantas vezes nós estamos certos em alguma coisa, num posicionamento, numa escolha, e aí nós passamos a humilhar aqueles que estão errados, ou nós passamos a não expressar amor para aqueles que ainda não alcançaram a compreensão que nós alcançamos. Muitas vezes nós agimos com um tom de arrogância e superioridade, né? A vontade do Senhor é que nós sejamos humildes, né? Então, embora a gente já tenha alcançado algo, que nós tenhamos um coração apto a se inclinar, a estender a mão, né? Que nós possamos estender as nossas mãos para ajudar aqueles que não entenderam, de repente, o que nós entendemos, por exemplo, né? Somente um exemplo. Verso 4. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas, detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. E eu não sei se você escutando eu ler esses 2 versículos, que você se lembra do que ele havia escrito lá no Salmo 1:1, que ele fala, bem-aventurado aquele que não se detém na roda de pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pode parecer a arrogância de Davi dizendo, Senhor, eu não me associo com homens falsos. Mas eu acho que isso nos ensina um pouco. As pessoas com quem nós convivemos, as pessoas para quem nós entregamos o nosso tempo, as pessoas com quem nós passamos mais horas do nosso dia, querendo ou não, elas tendem a influenciar as nossas atitudes. Se você fica num ambiente onde as pessoas falam palavras ruins, se você vive num ambiente de fofoca, se você vive num ambiente em que falam mal do chefe, se você vive num ambiente em que as pessoas não oram, a probabilidade de você ir tomando esta forma é muito grande. Nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Devemos lutar contra a maré e fazer diferente de todos aqueles que estão à nossa volta. Mas o que nós vemos nesses 2 versículos aqui, no versículo 4 e no versículo 5, é que Davi, ele tinha uma atitude que era coerente com a sua palavra. Então, se ele dizia, feliz é aquele que não se assenta nessa roda, então ele vai dizer, Deus, eu não me assento nessa roda. Senhor, eu não ando com pessoas que não te amam. Eu não amo com pessoas que escolheram fazer um caminho diferente. Não significa que ele não precisava, muitas vezes, por exemplo, conviver com soldados que não criam, né, como ele cria. Eu bem me lembro, recentemente, estou fazendo a minha devocional anual, e recentemente eu li aquela passagem que Davi estava na caverna, haviam soldados com ele, Saul entrou para aliviar o ventre, e o que foi que os homens falaram para ele? Deus entregou Saul nas tuas mãos, vai lá e fere ele. E depois Davi, ele até toma um passo, vai lá e corta a orla do manto de Saul, mas depois ele, arrependido, ele diz, olha, diz para Saul, né, eu podia ter feito algo contra você, mas eu não fiz. E ele vira para os seus homens e ele ainda os incita, ele diz, ai de nós, minhas palavras agora, de tocar no ungido do Senhor. Então, nós temos que ser a diferença na vida das outras pessoas. Existem situações em que vamos conviver com pessoas que são falsas, estou olhando para o versículo, que são hipócritas, que são malfeitores e que são ímpias. São pessoas que escolhem não viver com Deus, escolhem não fazer as coisas do jeito de Deus. Ah, você está sabendo que fulano está em adultério, ele está enganando a sua esposa e você sabe disso. E você tem que conviver com essa pessoa, na escola, no trabalho, em um outro ambiente. Bom, você não vai fazer igual essa pessoa, mas você vai tratá-la como Jesus trataria. Você vai falar o bom dia, você vai colaborar com o trabalho, você vai ser gentil, você vai ser exatamente como Jesus seria. Agora, você vai sair com essa pessoa? Não vai. Você vai imitar os hábitos dessa pessoa? Não vai. Quando ela vier contar alguma extravagância que ele fez com a amante, você vai rir dessa piada? Você não vai. Por quê? Porque você não compactua. Você está entendendo a diferença? Davi não está sendo arrogante, né? Ao contrário, Davi só está dizendo, eu não tomo a forma destes, eu não copio, eu não me associo, né? Eu não faço aliança, eu convivo na medida em que eu preciso, vamos falar dessa maneira, né? Porque
acabei de dar o exemplo das pessoas que caminhavam com Davi. Quem eram os homens que seguiram Davi? Né? Os endividados, aqueles que estavam amargurados de espírito. Sim, Davi muitas vezes precisou estar na mesma batalha com essas pessoas. Mas Davi não tomou a forma destes homens. Ele fez a diferença e este é o nosso exemplo. Seguindo no versículo 6. Lavo as mãos na inocência e do seu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Somente uma observação aqui. Havia entre o altar e a tenda, onde ficava a Arca da Aliança, uma bacia onde os sacerdotes eles lavavam as mãos e os pés antes de se aproximar. E se você quiser ver, isso está lá em Êxodo 40, do verso 30 ao verso 32. Então aqui Davi está usando esta figura física para falar de uma realidade espiritual, porque ele está dizendo, lavo as mãos na inocência. Lá onde havia o altar, eles lavavam as mãos numa bacia. Você está entendendo? Então, Davi é que faz uma comparação. E ele se aproxima do Senhor fazendo o quê? Cantando hinos de gratidão e falando das suas maravilhas. Poxa, mas Davi estava cantando hinos de gratidão, mas ele ainda estava sendo injustiçado, porque nesse salmo, Davi não vai dizer para nós, então agora o Senhor me fez justiça e está tudo bem. No meio desse aperto, dessa angústia da alma dele, enquanto ele estava sentindo que as pessoas estavam contra ele lavava suas mãos na inocência, ou seja, ele tinha paz no seu espírito de que ele estava fazendo tudo o que ele podia fazer a esse respeito, e ele cantava hinos ao Senhor. É grandioso demais esse versículo, né, pessoal? E ele vai dizer no versículo 8, eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Olha que lindo. Onde a tua glória habita, né? Glória a Deus. Verso 9, não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia, bendirei ao Senhor. Então, aqui mais uma vez, Davi ele vai fazer a separação entre aqueles que buscam a presença de Deus e querem fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus e aqueles que deliberadamente escolhem não agir desta maneira. O versículo 8 que fala, eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, como eu disse anteriormente, né? Onde habitava a presença de Deus? Na tenda da arca, né? Onde eles ali eram feitos os sacrifícios, onde era oferecido ao Senhor ali as suas ofertas. E tem um texto lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, em que, quando eu vi esse versículo falando a respeito de habitação, este lugar da tenda era o lugar que Davi tinha. Onde é para nós hoje o lugar em que nós vamos adorar ao Senhor, né? Falar, entrar com hinos de gratidão? Onde nós fazemos isso? Podemos fazer, obviamente, na nossa casa, enquanto adoramos o Senhor com louvores, mas existe um lugar, a igreja, onde nós nos reunimos e onde é o lugar que o Senhor escolheu para que nós, como pedras vivas, estejamos juntos, fazendo parte desse edifício que é a noiva, que é o corpo de Cristo. E Hebreus 10, 25 fala assim, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Então, aqui o autor de Hebreus estava dizendo que havia o costume de alguns que estavam parando de se reunir na igreja, mas ele diz, nós devemos fazer o contrário, nós devemos nos reunir na igreja e procurar encorajar uns aos outros. Levando em consideração, quando fala do grande dia, está falando do nosso encontro com o Senhor. Um dia nós iremos encontrar o Senhor. Então, poxa vida, vamos na igreja, né? Não vamos fazer como alguns que deixavam de congregar, assim como Davi entrava ali diante do seu altar, né? Lavando as mãos na inocência, cantando hinos de gratidão, que eu e você também não deixemos de ir na igreja local, cantar louvores a Deus, ouvir da palavra, estar em comunhão e
encorajando uns aos outros e também sendo encorajados. A igreja não é um lugar perfeito, mas é o corpo de Cristo, o lugar onde os salvos se reúnem para adorar o Senhor, assim como Davi fazia. E que eu e você, ainda que passemos por situações de injustiça, em que os nossos esforços por fazer aquilo que é reto não estejam sendo reconhecidos, que nós não paremos de fazer aquilo que é a vontade de Deus. E que, como é o cerne desse salmo, né, desejemos estar na casa do Senhor. Deus te abençoe e eu espero você para o salmo de número 27, se Deus quiser.